E aí, pessoal? Boa tarde, boa noite já, né? Bem-vindo aí a mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Ontem, uma excelente vitória do Vasco, né? O jogo começou muito bem. Galera, quem puder aí deixar o like, se inscrever no canal. A gente bateu aí a nossa meta de 1.700 amigos e amigas. E agora falta... A gente já tá aí na corrida aí para os 1.800 inscritos, né? Então, quem puder, quem estiver gostando do canal, puder chegar junto aí, a gente agradece. E ontem, galera, o Vasco venceu, né? O Vasco venceu o Atlético do Paraná. O Vasco chega aí a 20 pontos na tabela, né? São os pontos praticamente todos, né? Com o Renato. O Vasco fez 19 pontos com o Renato e um ponto com o Diniz. Então, posso estar errado? Não, é isso mesmo. O Vasco só empatou com a Chapecoense, perdeu do Mirassol. E foi isso aí. Quer ver? Vamos pegar aqui. Não estou falando besteira. O Vasco perdeu do Mirassol. Depois empatou com a Chape. Depois perdeu do Bahia. E depois perdeu do Santos. O Renato entrou no jogo contra o Palmeiras, né? Contra o Santos estava o Bruno Lazzaroni. O Renato entrou aqui, então é isso mesmo. O Renato fez em 10 rodadas 19 pontos. Um excelente aproveitamento. Se a gente mantiver esse aproveitamento, o Vasco chega tranquilo aí na mais para frente aí no campeonato. Então, olha lá, galera, vamos lá. Vamos botar aqui os resultados da rodada. Curitiba 2, Inter 2, Fluminense 2, Vitória 2, Bahia 1, Cruzeiro 2, Galo 1, Botafogo 1, Palmeiras 1, Remo 1, Santos 2, Bragantino 0, Corinthians 3, São Paulo 2, Mirassol 1, Chape 1, Flamengo 1, Grêmio 0, Vasco 1, Atlético Paranaense 0. O que eu fico mais impressionado, pessoal, é a falta de respeito, né, a falta de conhecimento das outras torcidas, dos jornalistas, contra o time do Vasco. Eu ontem estava vendo o jogo do. O Vasco amassou o Atlético no primeiro tempo. Estava sem o Viveiros, tudo bem. Mas você vê aí os palpites dos jornalistas, tudo colocando empate, vitória do Atlético, como se o Atlético fosse um timaço. Só pelo fato do Atlético de repente ser o quinto colocado. Vamos ver agora que o Vasco é o oitavo, se eles vão colocar o Vasco favorito nos próximos jogos. Apesar que contra o Inter o Vasco vai ter dois grandes desfalques, né? O Rojas e o Thiago Mendes. Eu acho que até o Rojas parece até que forçou o cartão, né? O Thiago Mendes muito nervoso, mas pensando, quem sabe, nos jogos em casa, né? Que o Vasco joga contra o Bragantino e contra o Atlético Mineiro, depois da partida contra o Internacional. Os destaques positivos para mim, Hugo Moura, o próprio Thiago Mendes, o Puma com aquele toque bonito de letra. O Piton foi bem no ataque, mas na zaga um pouco ainda deixando a desejar. Mas o destaque negativo, o Andrés Gomes, apesar daquele cruzamento logo no início, né? Que o Spinelli perdeu, incrível aquele gol que o Spinelli perdeu. Você vê que um cara ótimo de cabeça, excelente. Eu achei que ele ia colocar no contrapé do goleiro, porque quando a bola vem, o goleiro pula exatamente para o lado onde ele cabeceou. Se ele toca no outro lado, o goleiro pega o goleiro no contrapé e faria o gol. Mas o importante foi a vitória. O Vasco chega aí a seus 20 pontos, como eu falei, 19 na área Renato, 19 em 10 jogos. Então a gente está bem posicionado aí na tabela. Tem um jogo difícil, né, contra o Internacional. O Internacional com desfalque dos seus dois zagueiros titulares, né, mas pode ser que volte o Mercado, né, que é aquele zagueiro argentino.
Mas antes disso, o Vasco tem o desafio aí na Copa do Brasil, né? Espero que o Vasco possa passar com tranquilidade do Paysandu, né? E provavelmente o Renato deve mesclar. Acredito que o Adson não jogue. Acredito que de repente o próprio Cuesta, que vem atuando, não estava atuando tanto, não jogue. De repente vai misturar. E hoje o Vasco tem um elenco para misturar. Pode botar o Nuno, quem sabe pode manter o Spinelli, de repente dar uma chance pro David como ponta, né? Não como 10. E aí o Nuno Moreira voltando, pode jogar, o Barros pode jogar, que ele não jogou contra o ontem contra o Furacão, o PH também voltando, pode colocar o Saldívia. Espero que mantenha o Léo Jardim, porque o jogo é no Rio, o Vasco não sai do Rio. Então espero que entre o Léo Jardim para a gente não ter sustos. E botar alguns titulares no banco. A galera tá aqui, né? Quem sabe precisando, coloca eles em campo. Espero que não precise, espero que o Vasco faça um bom resultado e que classifique sem sustos, utilizando quanto menos dos jogadores do time titular, para que a galera fique pronta para o jogo de sábado contra o Internacional, que vai ser um jogo bem difícil. E depois o Vasco tem uma sequência viajando para o Paraguai para enfrentar o Olímpia. Galera, uma boa semana a todos aí, tá? Peço realmente quem puder se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, para a gente alcançar a nossa meta aí de 1.800 inscritos. Um abraço, galera. Saudações vascaínas aí.